Oi, gente. Eu sou a professora Tereza Cury e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou realizando um sonho. Hoje é a gravação do meu podcast chamado É Só Para Você Ter Uma Ideia. E o objetivo desse encontro, desse podcast, é convidar pessoas que têm uma boa história para contar. E essas histórias onde você vai ter uma ideia e com essa ideia, quem sabe, sirva de reflexões para a sua vida, sirva de inspiração para vocês. Esse é o objetivo. Eu sou uma pedagoga, professora, cientista política, palestrante na área educacional, empresarial e política, e sou uma mulher que gosta de conversar, psicanalista, psicoterapeuta, e nas minhas conversas eu sinto que na fala, na conversa, no diálogo, na resenha, eu sinto que pode ali a gente pode ajudar um ao outro, porque sozinhos nós não somos ninguém. E aí, com o apoio de algumas empresas, de amigos pessoais, eu estou aqui no estúdio em Campo Grande, no Mendanha Notícias, do amigo Alexandre, convidando uma pessoa muito especial nesse meu primeiro dia aqui de podcast, inaugurando e implantando, esperando que você participe e compartilhe no dia 6 de fevereiro, que é o dia do lançamento. E eu vou mostrar para vocês, eu vou ler para vocês um texto sobre um manifesto sobre esse podcast. É só para você ter uma ideia. Este não é um podcast sobre respostas prontas, é sobre perguntas que ficam. Aqui ninguém precisa chegar forte, completo ou bem resolvido. Chega quem viveu, chega quem caiu, chega quem riu no meio do caos, chega quem segue, mesmo sem a certeza de tudo. Acreditamos que em toda a vida carrega uma ideia de resistência, uma ideia de recomeço, uma ideia de humanidade. Não convidamos pessoas para ensinar, convidamos pessoas para contar. Porque quando alguém conta a história com verdade, alguém do outro lado se reconhece. Falamos de saúde mental sem fórmulas, falamos de dor sem glamour, falamos de humor como quem respira, falamos a vida como ela é, imperfeita, possível, em movimento. Este podcast não promete transformação imediata. Ela oferece algo mais, ela oferece escuta. Escutar o outro é muitas vezes a primeira forma do cuidado. E às vezes tudo que alguém precisa não é de uma solução. É só de uma ideia de que não está só, uma ideia de que é possível seguir, uma ideia de que a própria história ainda pode ganhar novos sentidos. E é só para vocês terem uma ideia com a professora Tereza Cury, meus convidados e vocês. Estamos hoje começando o nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E a minha primeira convidada, super especial. Eu quando a convidei, eu falei, não poderia ter sido uma outra pessoa onde eu me inspirei na minha própria história. É com muita honra que faz parte a nossa primeira convidada, professora Rojane Dib, que está aqui conosco e que me honra muito a presença dela. Professora Rojane, para que as pessoas possam ter uma ideia, além de você se apresentar, fala para mim o que as pessoas gostariam, o que você gostaria que as pessoas soubessem da tua história, que elas tivessem a ideia da tua história. O que você gostaria que elas soubessem? Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia, professora Tereza Cury. É um prazer imenso estar aqui com você, com o Alexandre, com o Rafael, com o Gabriel, com a Vivian. É um prazer, é uma honra muito grande, né? E ser a primeira. Primeira. Difícil ser a primeira, né? Primeira. Mas é uma honra, nós temos uma amizade, uma empatia, né? Uma parceria muito grande. A gente se entende pelo olhar, não é verdade? Se entende. E assim, eu fico muito honrada, né, em você ter convidado. E você me perguntou o que as pessoas, né, gostariam de saber a meu respeito, né?
As pessoas criam muitas lendas, a Rojane é isso, a Rojane é aquilo e tal, mas a Rojane, ela é uma pessoa que já viveu tantas coisas nessa vida. Eu vou começar dizendo a minha mãe. Eu não queria ser professora, assim, não era meu sonho era ser diplomata ou então advogada. Aí a minha mãe, naquela época, né, da época de 60, não tinha faculdade de Direito em Campo Grande, tinha que pegar um trem. E aquela mãe árabe, né, que ali, dura, né, comigo, filha única, perdi meu pai com 3 anos, não conheci meu pai praticamente, conheço pelas lembranças, né, pelas fotos, por tudo aquilo que a minha mãe falava, né, e dos amigos dele, da família, enfim. Então, eu fui fazer o curso de clássico. Antigamente o ensino médio era dividido, né, em áreas humanas e áreas mais para a parte física, mais para a área de medicina e tal. Então eu fui fazer o clássico no Belisário. Estou lá fazendo o clássico, crente que eu ia fazer faculdade de Direito. Aí chega a minha mãe em casa e diz assim para mim, olha, já fiz sua inscrição. Aliás, você vai comigo fazer uma inscrição. Eu disse, de quê? Para o curso normal. Eu disse, mas eu não quero ser professora, eu quero ser advogada. Aí ela disse, não, você tem que ir comigo, porque o que você vai fazer, filha minha não vai estudar no centro da cidade, não vai ser aqui. Fui, né? Naquela época a gente obedecia muito às mães, né? Aí eu fui, fiz o concurso, passei, e foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. A melhor coisa. Minha mãe, ela era uma mulher sábia e ela enxergava muito à frente dela, tinha uma visão muito grande, em todos os sentidos. Então, eu tenho que agradecer a ela, né, por esse momento que ela me impôs. Ela estava adivinhando. Então, é uma profissão que, se eu partir hoje e amanhã eu chegar lá em cima, me perguntarem assim, você vai voltar, que profissão você gostaria de ter nessa nova vida? Eu ia dizer professora. Eu amo ser professora, minha vida foi toda ela voltada, comecei assim, sentada lá atrás do ônibus. A tua história ali, a ideia da tua história. Né? Sentada lá atrás no ônibus, cheguei a ser secretária de Educação em Nova Iguaçu, subsecretária de Educação aqui no Rio de Janeiro, né, durante 8 anos, enfim, coordenadora na Dona CRE por 13 anos, tive a honra de implantar a Dona CRE em Campo Grande um tempo, né? Então, a minha vida toda ela é pautada na educação. Até hoje, né, eu trabalho, ainda estou aposentada, mas eu trabalho, e a minha vida é pautada em ações educacionais. É o que eu sei fazer, não sei fazer outra coisa, entendeu? Minha vida é isso. Eu faço pesquisa ainda sobre educação, procuro ficar atualizada, né, que eu estou aposentada desde 2008, procuro ficar atualizada com os novos termos e as novas didáticas. Os novos tempos. E hoje você começando também no podcast. No podcast. Olha isso. É isso aí. Faz parte dos novos tempos. Sempre é a primeira vez. Ela é a primeira vez. É a sua primeira vez. É a minha primeira. Você está implantando, né, um sonho seu, você está realizando o sonho. E eu estou tendo o prazer de ser a primeira. E eu morria de medo de fazer podcast. Dizer para você que eu não estou nervosa é mentira. Estou assim por dentro. E as pessoas me acham assim, às vezes, sabe, Tereza, só para concluir essa resposta, sim, uma mulher muito forte, isso eu sei que eu sou, mas muito segura e tal. Mas há momentos que eu estou tão frágil, há momentos que eu estou tão doída, mas eu procuro respirar, respiro muito, levanto a cabeça e digo, vamos seguir em frente. Então, Rojane, quando você tem uma fala dessa, é esse o recado que eu quero dar para as pessoas que estão lá nos ouvindo. Todos nós temos problemas. Sim. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós passamos pelo deserto. Mas é apenas passamos. Passagem. Então, quando você conta essa história, chegar onde você chegou hoje, que tem, e você vai no meio das perguntas que eu te fizer, eu tenho certeza que é bom você ir colocando, né, a sua atual função, o que você anda desenvolvendo, serve de exemplo para as pessoas. Quando você fala assim, eu já passei por momentos difíceis, eu já me senti enfraquecida, mas eu reagi, porque assim tem que ser, tem que reagir. A gente não tem opção. Não. A gente não tem muita opção. Trabalha
trabalha isso, reconhece essa, entre aspas, fraqueza e que vai mudar, e que aquilo vai melhorar, que tudo vai passar. Né, Rogério? E às vezes você tem que incorporar um personagem, porque você está tão doída por dentro, tem dias que você não tem vontade de levantar da cama, né? Então não é nem a questão de depressão, é uma questão, eu não sou uma pessoa depressiva, mas tem momentos, né, é muito forte, no decorrer você vai entender o porquê, né? Que eu fico tão caída em momentos, meses que eu fico muito trancada dentro de mim mesma. Então eu levanto, digo, vamos agora incorporar o quê? Vamos embora trabalhar, vamos embora sorrir. E vou aproveitar essa fala da Rojane, e como eu sou uma psicanalista recém-formada, psicoterapeuta, eu conversei com as convidadas, com a Rojane, de que eu teria perguntas aqui psicoterapêuticas. E elas se permitiu a responder as perguntas. Exatamente, esse podcast tem esse diferencial. Vocês vão me responder a perguntas que eu vou provocar o íntimo de vocês, o eu de vocês. E quando a pessoa, você que ainda não pôde fazer uma terapia, uma psicoterapia, não participou de um processo desse de autoconhecimento, quando a gente começa a falar a verdade, a trabalhar o nosso eu, a gente começa a perceber, a descobrir a verdade, só assim você vai combatê-la. Quando você tem a coragem de começar a analisar, ter autoconsciência de tudo, os autos, autoconsciência do que está acontecendo, entender da tua autorresponsabilidade, entender da importância do teu autoconhecimento. Então, quando isso acontece, você começa a se fortalecer, Rojane. Sim. Quando você diz, eu já passei por muito aperto, caramba, é muita coragem de você estar dizendo isso. É você se bancar. E aí você vai criando energia, vai avisando ao teu cérebro, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Claro. Vai, ó, pode sair disso daí, porque talvez as pessoas não vão entender, mas a maioria vai entender, de que no fundo nós somos duas. Porque deve ter aquele momento que você fala assim, Rojane, como é que você foi fazer um negócio desse, não é? É isso. Aí você avisa lá o teu consciente lá, ó. Até porque Freud dizia que o que manda na gente é o nosso inconsciente. Ainda tem isso, né? Mas você fala, ó, pode parar que eu vou me erguer, vou levantar e conseguir. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta. Sim, posso? Claro. Você já fingiu estar bem quando você não estava bem? E o que isso te ensinou, Rojane? Tereza, em muitos momentos, né? Não é uma questão de fingimento. Fingimento é uma questão, é você não ser uma pessoa verdadeira, né? Você fingir com as pessoas. Eu sou muito verdadeira. As pessoas percebem se eu estou bem ou se eu não estou. Quem me conhece mais de perto, mesmo quando eu estou com um sorriso nos lábios, mas chorando por dentro, quem me conhece de verdade sabe que eu não estou bem. Né? Então eu procuro, porque ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Ninguém tem nada a ver com os momentos difíceis que eu passei, que às vezes a gente passa coisas naturais, mas os momentos mais difíceis eu já passei, ficaram lá atrás. Né? Mas, ao mesmo tempo, estão muito vivos na minha vida. E se você me permite colocar, as pessoas devem estar pensando, mas tanto momento difícil, ela ri muito, ela gosta de dançar, ela gosta de carnaval, ela está sempre sorrindo, ela tem a confraria do vinho. Isso, né? tem. E aí? Por que ela está falando isso? Há 20 anos, exatamente há 20 anos, eu perdi um filho. Então, essa dor, ela não vai embora. Ela vive a sua vida inteira contigo. É tirar um pedaço do seu útero, é tirar um pedaço de você quando você perde um filho. É a coisa mais importante. Um ano depois, eu perdi minha mãe. Então, em 1 ano e meio, a minha família acabou. Só ficamos eu e minha filha. Então, é uma dor que tem dias que é assim como se fosse um machucado, uma ferida que você tem no corpo. Tem dias que ela está mais cicatrizada, mas tem dias que ela está aberta e sangra muito. Há meses que eu tenho que botar uma fantasia, que é o mês de maio, é o mês que eu amo, o mês das mães, né? Mas foi o mês que ele partiu. Então, eu tenho que estar forte, porque eu tenho uma filha, tenho 2 netas, a vida segue, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, não é verdade? Segue. Junho,
eu faço uma festa junina. A pessoa fala assim, você é maluca, ele já foi embora. Eu disse, não, filho nunca vai embora. Sempre eu serei mãe de 2 filhos, sempre. Então eu faço uma festa junina em homenagem a ele, que ele fazia aniversário no dia 17 de junho. Então eu comemoro a vida, o tempo que ele ficou comigo, com a nossa família, né? Pensem o que quiserem. Eu estou bem, isso me faz bem, a minha família aceita, tudo bem, interessa quem pensa ao contrário. Respeito, mas sou eu, né? E dezembro, um mês, né, já de família, o mês que a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo e tal, do menino Jesus. E o que que acontece? Minha mãe nasceu no mês de Natal, minha mãe nasceu no dia de Natal, meia-noite. E ele ficou noivo meia-noite também, naquele dia de Natal. Então, são coisas que para as pessoas podem parecer uma coisa. Ah, não, eu não gosto de me vitimizar de jeito nenhum. Mas há momentos que a gente não consegue, é muito forte. É forte. Então, eu procuro, no meu dia a dia, colocar o meu trabalho, né, acima de tudo, as minhas netas, que eu amo de paixão, a minha filha, né, então eu estou sempre envolvida ali com elas, né, a minha vida gira muito em torno delas também, conciliando o meu trabalho, minha vida particular, as coisas das minhas netas, da minha filha, e as pessoas às vezes dizem, mas ela está sempre bem, ela está arrumada, ela está sempre com um sorriso, mas as lágrimas caem. Vem. O luto, ele é muito complexo, né? Já dizia, a psicanálise diz que o luto tem 3 fases, né? Me corrijam aí os psicanalistas de plantão, os psicoterapeutas, os psicólogos, né? Que é a revolta, que é a primeira é a negação, você não acredita que aquilo tenha acontecido. Isso de acordo com Freud. Não acredita, é negação, não acredito. Segundo, vem a revolta, porque logo eu, minha família. E o terceiro é tipo entre aspas, aceite. Ou então saber lidar e conviver com a situação. E a outra pergunta é exatamente um desdobramento, né? Você viveu o caos. E o que te manteve de pé? A fé. A fé. A fé. A fé, eu me apeguei muito a Deus. E foi uma coisa assim, sabe, Tereza? Ele era muito querido. Ele me deixou uma obra social muito grande. Eu nunca vi, no dia da partida dele, o pessoal, moradores de rua, né, no meu portão chorando, porque ele abrigava mesmo, quer dizer, que botava para dentro da minha casa para dar banho, comida, essa coisa toda, né? E eles foram para o portão, choraram muito, né? E assim, eu senti por parte das pessoas o respeito silencioso, fraterno, uma força que as pessoas me deram, que só mesmo vem lá de cima. Lá de cima, né, Rogério? Né? E a fé, essa fé, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Né? Que bom. Muita mesmo, entendeu? E é muito importante, né? Na vida a gente tem que ter equilíbrio. A vida, se você não tiver equilíbrio, a roda da sua vida não roda. Né? E a fé é fundamental. Muito. É importante, é fundamental. Você que tem a sua fé, preserve a sua fé, intensifica a sua fé, aumenta a sua fé, que é fundamental, né? É o que nos coloca de pé. Eu não saio de casa, Tereza, sem, assim, eu acordo muito cedo, 5h, 5h30, eu já estou acordada, né? Sim. Mas eu não saio do meu quarto sem rezar. Eu rezo, sabe, escuto as minhas orações. Aí depois que eu rezo tudo, aí eu saio. Às 6h da tarde, eu também paro tudo que eu estiver fazendo para rezar. E à noite, antes de dormir, né? Eu não sou assim, sou de formação católica, não sou de estar toda hora na igreja e tal, mas a minha fé é muito forte. Que bom, né, Rosane? É o que me sustenta. É o que sustenta. Eu espero que sustente você também. As pessoas que estão te ouvindo agora, Rosane, e que estão se sentindo perdidas, qual é a sua sugestão, a sua orientação, que vocês me permitam? Olha, Tereza, eu vou começar pela fé mesmo, se apegar junto a Deus, então, né, segurar na mão dele, entendeu? Ter uma pessoa, procurar, se for o caso, procurar a oportunidade, um especialista, um terapeuta, né, para conversar, para se abrir um pouco, né? Porque sempre quando você fala, ou uma amiga assim, que você tenha muita confiança,
Você se abrir. Também você ficar guardado com aquilo no coração, a mágoa te traz doenças, né? Nossa, Te traz Freud doença. dizia que a psicanálise é a cura pela palavra. Pela palavra. E eu me lembro muito bem que quando o Emílio foi embora, né, na semana depois eu fui ao meu médico. Aí ele falou para mim assim: fica tranquila, se você tivesse algum problema do coração, você já teria morrido com o susto que você levou. Mas você preste atenção, eu estou preocupado com você daqui a 10 anos. Eu disse: por quê? Porque você vai somatizando, você vai trabalhando aquilo por dentro, vai depender da forma como você vai evoluir essa situação, que você vai, né, conseguir perceber a sua vida, a falta e tal, que você vai ter problemas ou não. E realmente, 10 anos depois eu tive um câncer da tireoide, né? E aí eu lembrei na hora do médico, que ele falou para mim, né? Somatizar não é bom. Não, não é bom. E eu somatizei, me deu. Eu somatizei talvez porque eu tenha ficado muito tempo sem falar. Vou aproveitar a tua fala, se você me permite. Claro. Você que está nos ouvindo, quando você guarda mágoas, ressentimentos, tristezas, rancores, é ruim para quem tem. Só para a própria pessoa. Muito mal comparando, eu costumo falar, quando eu faço a palestra sobre o ciúme, quando a pessoa tem ciúme, ela vê tanta coisa que não existe, ela tem tantas emoções ruins, ela tem tanto rancor, ela guarda tanta coisa que só é ruim para ela, para mais ninguém. Então, até mal comparando com a sua fala aqui, mas você procure não guardar rancor, procure não se permitir fazer isso, procure não guardar mágoa, procure se cuidar nesse sentido, porque só vai ser ruim para você. A pessoa não está nem aí, tem outra vibe, tem outra situação. Todos nós precisamos. O sofrimento, a dor, ela é importante. Às vezes a gente aprende muito mais com a dor do que com o amor. Do que com o amor, no amor, né? Às vezes você, e quiçá a maioria das vezes, a dor é importante, o choque que aquele bebê toma na tomada é importante, que aí ele não vai mexer mais na tomada. Mas que saibamos ter equilíbrio, inteligência em saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né, Rejane? É verdade. Olha só, eu vou dar só um intervalinho aqui. Pessoal, eu quero agradecer as pessoas que estão me apoiando, algumas empresas que estão me apoiando, que estão me dando essa força, que estão acreditando na gente. É muito complexo a gente implantar um movimento nosso. Então, eu quero agradecer ao Borboleta Chique, ao Henrique, aqui ao Mendanha Notícias, quero agradecer ao Flávio, a tantas outras pessoas, a Clara Balões, a Clara Automóveis. Quero agradecer essas pessoas que sempre me ajudaram de alguma forma e que estão acreditando nesse encontro aqui nosso, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão ver aí, ó, passarem os apoiadores desse nosso encontro. E eu vou fazer, antes de fazer a última pergunta a você, eu vou fazer uma última pergunta, mas antes você vai tirar aqui um pensamento, uma reflexão, e vai nos dizer aqui o que você acha. Aí você vai responder a última pergunta e depois você vai ficar à vontade de falar o que você desejar falar, tá bom? Tá bom. Combinado? Então tira aqui uma reflexão legal para você, pode ler, por favor. E o que isso quer te dizer? É uma reflexão para a vida, hein? É o potinho das reflexões. Olha aqui, gente, ó. É só para você ter uma ideia de que a cura começa quando você se escuta com mais gentileza. Inspirado em Michel Foucault, cuidado de si. É o que nós falamos agora. Falamos agora. E quando ele coloca a questão de se escutar, né? A cura se escuta com mais gentileza. A gente tem, assim, eu acho que hoje eu estou me escutando com mais gentileza, eu estou me permitindo mais. Eu acho que tem tudo a ver, quer dizer, nada é por acaso. Nada por acaso. Por acaso, acho que eu estou tentando não, acho que eu estou conseguindo me ver com mais gentileza, porque a gente se cobra muito. Sim. Eu estou parando de me cobrar.
entendeu? Sim. Porque quando você se cobra, você fica, né, muito amarga e tal. E eu não sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa positiva, eu gosto das coisas verdadeiras, né? E a verdade acima de tudo. E quando você diz assim, com a gentileza, eu acho que não é só a gentileza com que eu trato as pessoas, acho que tem que ser a gentileza como eu me trato. Para eu tratar bem você, eu tenho que primeiro me tratar. Cuidar, me cuidar. E eu acho que eu estou conseguindo. Que bom. Eu vou endossar, Rosane, quando eu pergunto às pessoas assim, né? Quem é a pessoa mais importante para você? É você. Então, quando você se percebe, você se escuta, quando você se olha, você se fortalece. Então, às vezes, a gente vai fazendo tudo tão automático e aí você não consegue, como você não está prestando atenção com gentileza, peraí, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu estou tendo uma emoção que não é para ter. O corpo se manifesta. Fala. Como o corpo fala de qualquer angústia, de qualquer mágoa, você vai parar. O teu físico responde quando você não consegue desabafar. Então, cuide-se, perceba-se. Primeira pessoa que você tem que conhecer, conheça-te a ti mesmo. Ok? E eu vou fazer a última pergunta. Antes da última pergunta, eu quero mostrar esses livros aqui, que eu mostrei até num outro processo, no pré-lançamento aqui do nosso podcast. Eu conheço todos os autores desses livros aqui, todos eles. Todos eles eu tive o prazer de conhecer. Então, e falei para eles, uma delas está até aqui na frente, a nossa amiga Nancília, que é daqui de Campo Grande, da Zona Oeste, como tantos outros autores. E graças a esses livros, e tantos outros, e a minha vontade de estudar, a nossa vontade de estudar, que ela é eterna, é que a gente consegue chegar onde a gente chegou. Conhecimento é tudo, viu, gente? E quando você leva o seu conhecimento para o bem. Claro. Eu vou te fazer agora uma última pergunta, já agradecendo a você o seu despojar, a sua verdade como sempre foi, o seu olho brilhando, a sua coragem de dizer: tô nervosa, tô preocupada, é minha primeira vez, como você é. Você não é uma pessoa soberba, você é uma pessoa que é muito bom ter por perto. Obrigada, Tereza. É muito bom ter por perto. E para finalizar, se fosse só para a gente ter uma ideia sobre você, sobre a sua história, o que a sua história mostra que é possível? A história mostra que é possível você construir a sua história, primeiro com verdade. A verdade acima de tudo. Humildade, né? Resiliência. Eu acho que a palavra resiliência cabe muito bem aos momentos todos que eu vivi, né? A resiliência, né? A humanidade. Você tem que ter, né, uma humanidade em tudo que você faz. Eu até, quando eu estava gerenciando grupos, né, de trabalho, seja na CRE, na secretaria, né, eu gostava de atender as pessoas, como gosto até hoje de atender, de ouvir as histórias que as pessoas... por exemplo, né, como subsecretária de educação ou como secretária, você receber uma pessoa, mesmo que ela saiba que vai receber ou não, é importante você ouvi-la, porque às vezes ela não está querendo ouvir o sim, ela está querendo ser ouvida. E eu gosto muito quando o Paulo, quando eu digo da escutatória, né, de Paulo Freire, quando ele diz que a gente tem que escutar o outro, mesmo que você vai ter que dizer um não. E assim, às vezes chegavam pessoas, professores, funcionários, chorando, conversando, me pedindo alguma coisa, e aquilo me tocava muito o coração. E eu sempre dizia para as pessoas da minha equipe, por trás de uma matrícula existe um ser humano. Então, ele tem que ser tratado como um ser humano. Você não pode misturar questões partidárias também, que tem gente que mistura questões partidárias com questões profissionais. A política fica lá fora.
dentro da repartição, dentro do seu trabalho, o que interessa é a política pública que você tem que estar exercendo naquele momento. Então, a humanidade, nesse momento, é difícil, né, você conseguir conciliar, mas é necessário você conciliar essa questão da humanidade, né, o respeito também. Né? Então, acho que essas coisas passam por mim assim muito forte. E por passar por você, e aí eu vou fazer só mais uma pergunta, e falei que aquela era a última, mas agora é a última mesmo, porque você falou em políticas públicas. Sim. E por conta da sua humildade, da sua competência, do seu estudar sempre, você saber lidar com o outro, receber o outro. Hoje, o seu papel é como uma pessoa que está nos órgãos públicos, continuando a atender o público. O que você me diz sobre o seu papel atual? E aí a gente encerra esse encontro. Olha, Tereza, nessa gestão agora, nessa gestão atual da prefeitura, que eu gosto muito de trabalhar, né? Já vim de outras gestões, né? E sempre me dei bem, graças a Deus. Fui sempre indicada, não pedi nada a ninguém, fui indicada. E nessa gestão atualmente, nesse momento meu, eu estou assim como uma consultora, né, para a parte educacional, para a área de políticas sociais. Tá? Que beleza, então. Eu estou trabalhando nesse momento com o subprefeito de Campo Grande, o Bruno, que está fazendo um excelente trabalho. Sim, o Bruno é uma pessoa maravilhosa. E o que eu acho interessante nele, essa questão dele e da equipe dele, isso eu gostaria de colocar. Sim. Eu falei da humanidade, né? Sim. Os meninos, eu chamo eles de meninos, tem idade para ser meus netos, uns são idade para ser meus netos, né? Eles me tratam com tanto carinho, entendeu? Não, eles chegam para mim, professora, como é que eu faço isso assim, assim? Eles me valorizam, sim, né? Porque às vezes as pessoas não gostam. O que essa mulher de tanta idade está fazendo aqui? E isso não, eles têm assim esse despojamento de me perguntar. Então, eu dou lá as minhas opiniões, entendeu? Eu acho interessante isso. E faço também a ligação com a Secretaria de Educação, fazendo esse trabalho, com a Secretaria de Ação Social daqui da região. Né? Então, isso para mim é muito bom, porque sempre me bota alerta ao que está acontecendo em movimento, e eu aprendo muito com os jovens com os quais eu trabalho. Mas usando o título do nosso podcast, de repente eu posso encerrar falando isso, vai ver que os jovens lá da subprefeitura, o Bruno e a sua equipe, pedem suas sugestões, porque eles devem ter uma ideia da tua história, né? Acho que eles sim. devem ter uma ideia. Não, eu trabalhei com o Bruno, né, na Secretaria do Meio Ambiente, com o vice-prefeito Cavalieri, nós trabalhamos juntos lá. Então, nós já tínhamos um conhecimento prévio. Né? Então, houve uma troca muito feliz, né? E, bom, estamos juntos nesse trabalho. Né? Muito obrigada, Rojane. Gente, acabou a nossa primeira implantação do nosso podcast. Eu quero agradecer a você, Rojane, quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo, peço para compartilharem com os amigos, porque vai ficar aí no YouTube, né, no nosso canal Tereza Cury Oficial, no Medanha Notícias, compartilhe. Nós vamos, de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, às 8 da manhã, nós vamos compartilhar as nossas histórias. Rojane, muito obrigada, foi um prazer imenso te receber e que bom, eu já tenho uma ideia da tua história, eu espero que todos também tenham e que é uma história realmente inspiradora. Muito obrigada. Tereza, eu que agradeço a você o convite, realmente agora estou mais relaxada, eu estava muito tensa, muito preocupada, né? Você é a primeira, né? Eu fiquei mais muito honrada. Agradecer a você, eu acho que eu fiquei mais tranquila, enfim, as coisas foram fluindo, né, da melhor maneira possível. Agradecer a equipe através do Alexandre, da Medanha Notícias, né, a todos que aqui estão colaborando para esse momento. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte: corram atrás dos seus sonhos. Corram atrás, pensem do outro com humanidade, mas ao mesmo tempo que eu quero dizer,
que a única riqueza que a gente pode deixar para os nossos filhos não são os bens materiais, é a educação. A educação foi o que me deixou, que me trouxe até aqui, né? Que me trouxe até a Secretaria de Educação como secretária. Foi o conhecimento, foi a educação, foi os estudos. E eu queria deixar uma mensagem aqui sobre a educação. Sei, pois não. A educação é um ato de amor. Por isso é um ato de coragem. Não pode ter o debate. E a educação se faz com esses itens: amor, debate, consciência, resiliência e fé. Então, muito obrigada. Vamos brindar com a caneca? Vamos. Com a caneca. Brindemos a vida, a saúde, a imunidade, a educação, brindemos a você e a comunicação e os relacionamentos. Senão não dá para viver. Muito obrigada, gente. E as naves. Obrigada.